Chegou um certo momento que Deus falou comigo mesmo, abre a sua casa e começa a fazer um culto no lar. Você deveria estar mais preocupado com o que Deus quer de você do que o que você quer de Deus. Espero que essa mensagem te abençoe e abra o seu coração. Não pense, eu vou estar perdendo o meu tempo. Na verdade, você está investindo no reino, onde realmente Deus te dá muito mais. A sua obediência radical vai fazer você ter uma colheita radical. A gente nunca sabe quando vai ser pastor, na verdade. O escolhido não tem escolha. Na verdade, o chamado é maior do que a nossa própria vida. Antes de a gente mergulhar na conversa, deixa eu te pedir algo rápido. Hoje, 86% das pessoas que assistem nossos vídeos e gostam do conteúdo do podcast ainda não estão inscritas no canal. Se esse conteúdo já te ajudou na sua fé, na sua vida profissional ou na sua família, se inscrever é uma forma simples de retribuir. Aproveita e já ativa o sininho. Quando você se inscreve, além de não perder nenhum episódio, você ajuda nossos vídeos a chegar em pessoas que precisam ser transformadas, como família, como cristãos, como empreendedores. É grátis, leva 2 segundos e faz muita diferença para mim, para o time aqui. Se você fizer isso, a nossa promessa é clara. Vamos continuar trazendo convidados, conversas e princípios que te ajudem a viver o Evangelho, cuidar da sua casa com excelência e construir negócios extraordinários. Muito obrigado por estar aqui e vamos para o episódio. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do FormaCast. Me chamo Marcelo Braga. Hoje você vai aprender especialmente como ser pastor e conciliar, o ministério com o empreendedorismo, ser também esposo, chefe do lar e várias outras coisas que vocês vão aprender aqui, especialmente com um convidado especial. Antes, eu queria apresentar aqui, vocês já conhecem, a minha esposa maravilhosa, que é a minha co-host. Eu queria uma salva de palmas para ela, Rebeca Lida Braga. Obrigada. Te amo, amor. E hoje a gente tá aqui, você esqueceu de dizer que a gente está no backstage do Whats. Verão, hoje é o último Whats Verão de 2026. E assim, foram vários podcasts que a gente teve a oportunidade de fazer e foram bênção. Então, assim, é uma despedida com chave de ouro que estamos com o Felipe. Uma salva de palmas pra ele. Que honra, turma. Ele quer pá. Ei, pai não, tu disse pai agora, mas vai profetizando. Será? Exato. É a segunda vez que sai aqui, viu? Tá profetizando. Marcelinho disse, aí eu corrigi, agora futuro eu vou pai. de novo. Deus quiser, né? Quem sabe? Amém. Pastor, ele é cantor, inclusive tem um movimento que é o No Estúdio, que eu tô falando certo? No Estúdio? Tá falando certo. Que parece muito com Atos, né? Totalmente. Inclusive já vamos conversando, como é que começou o ministério, como é que começou assim, sua caminhada com Deus, e aí... E empreendedor, viu, amor? Empreendedor. Ainda tem São isso. Muitas. Coisa boa. Gente, primeiramente, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui, tô muito feliz. Quero honrar a vida de vocês, honrar toda a equipe que tá aqui também servindo e toda a galera do Atos Verão, né? Esse evento maravilhoso. Vocês não sabem, mas a gente acabou de descer, né, do palco, acabou de cantar e tem uma multidão ali recebendo mais de Deus. Então, primeiramente, obrigado mesmo. Obrigado por apoiarem esse movimento, o qual eu amo de paixão. Sou fã do Cabeta, é um irmão mesmo pra mim e também um cara que eu considero como um pastor e amigo pessoal mesmo. A gente chora junto, a gente ora junto, a gente se apoia junto. Então, ver ele vivendo tudo isso, o ministério, né, Atos 2 vivendo tudo isso e ter o apoio de vocês, eu queria agradecer também em nome desse movimento. Mas vamos lá, cara, a gente, eu posso dizer que eu tenho um ministério muito evangelista, assim, um chamado evangelista, né? Então começou com a música, servindo na igreja. Eu tenho o privilégio de dizer que eu nasci num lar cristão, e digo um privilégio mesmo porque a minha mãe plantou isso, a minha avó plantou isso, então é um privilégio. E ali eu comecei musicalmente, né, ajudando no ministério de adolescentes, e fui crescendo, servindo na igreja local, fazendo louvor, tocando violão, tocando bateria, o que desse para participar eu queria estar. E nisso chegou um certo momento que Deus falou comigo mesmo, abre a sua casa e começa a fazer um culto no lar, né? Que a gente chama de célula ou grupo de conexão, cada um chama de uma coisa, mas um culto na casa. Nós somos anfitriões, viu? Aí, ó, aí, coisa boa. Vocês vão ver, são testemunhos eternos que vocês vão receber. E eu senti de começar isso porque tinha amigos que eu não conseguia levar para a igreja, irmão. Então,
Deus colocou no meu coração, faz na casa, porque você vai ver que seus amigos vão querer ir. Então a gente diz sim para Jesus, né, para as loucuras que ele coloca no nosso coração, e eu disse sim para Jesus, e vamos começar, e Deus deu esse nome de fazer no estúdio, porque eu como cantor e a gente, por fazer muitos ensaios, eu tinha um estúdio musical em casa, de fazer ensaios. Nossa. Aí Deus falou, olha, esse estúdio é para você começar a fazer um culto dentro dele. E aí a gente começou a chamar os amigos, e a coisa diferente da nossa célula, do nosso culto no lar, é que era com banda. Então a galera chegava e tinha uma banda tocando bateria, guitarra, tudo, sendo que era um culto na casa. Então esse era um diferencial. E ali nós começamos com 4 amigos, de repente Deus estava mandando 20, de repente 50, até que, irmão, bem, resumindo a história, desculpa se eu estiver falando muito. Não, é pra falar muito. Mas resumindo a história, no estúdio ficou pequeno, a gente recebia de verdade mesmo mais de 200 jovens na casa dos meus pais. Caramba! E irmão, era dentro de um condomínio, amigos, era dentro de um condomínio, a gente liberava mais de 90 carros na portaria. Nossa, confusão grande. Não, confusão grande de tipo, o iFood queria entrar na mesma hora do culto, tinha que esperar meia hora na fila. Então são testemunhos assim, porque Deus guardou muito assim a nossa vida, os vizinhos nunca reclamaram, foi uma bênção. E ficou pequeno até que a gente começou como movimento, assim como o Cabeto, a rodar as igrejas locais e servir as igrejas locais. Na época, diferente do Cabeto, que é de segunda, o nosso era toda terça. Então, terça era um dia que não tinha culto nas igrejas locais, então a galera se juntava e a gente começou a fazer, amigos, toda terça e reunir mais de 1.000 jovens para honra e glória do Senhor Jesus. E o movimento ele durou 9 anos, até que Deus pediu para eu entregar o movimento. No estúdio ainda, o nome do movimento? No estúdio, e a gente, o nosso dia forte, que era como se fosse um Atos Verão, chamava Sexta Power, que a gente reunia a galera na sexta-feira e era Power porque a gente orava por cura, e muitas pessoas foram curadas, impactadas mesmo, e até hoje em Alphaville, que era onde o movimento acontecia, às vezes a gente tá andando no shopping, as pessoas vêm dizer, olha, eu aceitei a Jesus lá no seu movimento, eu era ateu, fui porque tinha uma menininha lá e lá aceitei a Jesus, sabe, esses testemunhos que você fala, meu Deus, a gente não tinha nem noção do que estava acontecendo, mas a gente fez uma conta por cima, assim, e para honra e glória do Senhor Jesus, mais de 50.000 jovens foram impactados em 9 anos de movimento. Isso mostra e faz valer tudo, né? Exato, irmão. Todo o esforço, dedicação. E nós, imagina, eu comecei, eu era bem mais jovem, a molecada que servia era todo mundo solteiro, aquela coisa de todo mundo querer ajudar a servir, todo mundo com mais tempo. E aí, depois de 9 anos, Deus pediu pra gente entregar o movimento, e hoje a gente serve na igreja local também. Quero honrar meus pastores, a Lagoinha Morumbi, pastor Cleiton, pastora Marcela, um beijo no coração de vocês. E estamos aí hoje servindo na igreja local, mas até hoje também rodando o Brasil como cantor, como ministro do evangelho, como evangelista, e estamos vivendo tudo isso. Sensacional, né, amor? Falei muito, gente, perdão. Não, que é isso. Eu tô aqui até sem palavras, eu tô só aprendendo. Se você tá em casa sem palavras também, aproveita, né? Deixa se inscreve aí no like. canal, compartilha, né? Pra quem Com certeza. precisa escutar essa palavra. Eu vou chamar a Sofia pra ela fazer isso. Eu vou, tu vai agora, que já... Não, aí Marcelo já quer pegar aí pro lado empreendedor, vá. Então, você vê aí, né? Civil na igreja, movimento, marido, empreendedor. Como é que você consegue fazer essa gestão de tempo e dar conta de tudo, né? Porque assim, Sim, irmão. e eu acho que antes disso, se quiser aí, pode ir respondendo. Eu queria trazer só um embasamento Sim. bíblico que eu gosto de falar dessa questão, né? Tá lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 3, né? Consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos, né? Eu tenho certeza que em todas as suas áreas Deus está em primeiro lugar. Exatamente. E aí a gente vê aí nesse sair de 4 amigos para 50.000 jovens alcançados. Então, em 9 você anos. vê, né? Quando você bota Deus, ele Irmão. faz prosperar. Então, me diz aí um pouquinho como é que você consegue fazer tudo com perfeição e ainda, né? Ter tempo para honrar Deus. Né? Maravilhoso. Hoje, só para contextualizar, é uma segunda-feira que estamos gravando esse podcast e eu tô em João Pessoa, eu sou de São Paulo, eu e minha esposa. E a nossa oração é assim, Deus, eu tô indo lá cuidar das suas coisas, cuida das nossas coisas em casa, né? Manda os clientes, cuida dos nossos investimentos, cuida dos nossos negócios enquanto a gente tá cuidando das nossas coisas. E o maravilhoso, irmão, e vocês têm vivido isso, tenho certeza, é que Deus realmente, ele honra, ele abre portas, ele faz realmente surgir negócios que a gente não tava nem esperando, sabe? E porque a gente tá cuidando das coisas dele.
E isso é o que vai valer para a eternidade, né? Hoje aqui vidas vão se entregar e a gente vai chegar no céu. A gente nunca vai conhecer essas pessoas, mas vai chegar no céu, Deus vai falar, olha, naquele dia aquelas pessoas se entregaram. E ao mesmo tempo, voltando para o lado empreendedor, né? Do mesmo jeito, Deus está cuidando, né? Enquanto a gente está aqui, está mandando os clientes, nos surpreende, né? Através dos nossos negócios. Além da ótica que a gente vai falar, nós também temos uma clínica de estética e tudo mais, e Deus tem cuidado. Então, a gente vem muito em paz. Se você é empreendedor e Deus está te chamando para o ministério, se eu puder trazer, né, esse insight, assim como o Marcelinho, a Rebeca tem feito, dê o passo. Não pense, eu vou estar perdendo o meu tempo. Na verdade, você está investindo no reino, onde realmente Deus te dá muito mais. Isso você pode ficar tranquilo, porque investir o seu tempo nas coisas de Deus, você pode ter certeza que a sua obediência radical vai fazer você ter uma colheita radical. Não vai te faltar nada não, meu irmão. Vai sobrar para você ser uma bênção e abençoar. Verdade, forte. Nossa. O retorno sobre o seu investimento, né, infinitamente maior, porque né? aí Deus é seu sócio, entendeu? Na verdade, ele é o dono e a gente que é só os funcionários dele, entendeu? Né? Deus, a gente é mordomo do que você tem nos entregado, a clínica é dele e a gente tá lá só servindo. Então, ele quer que prospere. Cara, o Felipe falou um negócio que eu acho sensacional e aconteceu isso comigo hoje. A surpresa de Deus. Tava aqui chegando no podcast, cansado, querendo bater com a Rebeca aqui as pautas, né, do podcast, Sim. Os convidados, enfim. E um cliente do nada, final 91, era 95, mandou uma mensagem querendo ver um apartamento. E já faz um tempo que eu não atendo diretamente o cliente. Tem equipe, né, Sim. que atende. E Deus botou no meu coração, se meu filho, fale. Porque do nada esse cliente veio até você. Na correria desse dia. Na correria, pare. Isso agora. Antes a gente entra. Tu viu, né? Glória a Deus. Antes de. Eu fui lá, mandei um vídeo falando. E tá aqui querendo dar uma proposta. Então é isso, vale a pena, né? O investimento no reino, o retorno é sobrenatural. Deus te mostrando também onde você tá plantando aqui, porque aqui é terra fértil, entendeu? Então Deus vai te dar 100 vezes mais. Quero profetizar sobre a vida de vocês 100 vezes mais, mesmo sobre quem tá nos assistindo. Invista no reino, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Vale a pena. Acabou de dar um testemunho e eu acabei de dar um testemunho, né? Glória a Deus. Então, a gente poderia trazer vários. Depois a gente vai comemorar, saindo pra comer. Amém. Amor, e aí? Não, mas sabe o que eu fiquei pensando aqui? Tipo, como foi pra você saber? Tá, você começou a fazer na sua casa o estudo bíblico e tal. Como foi pra, tipo, a mudança-chave aí de, tipo, quero ser pastor, quero também ir pra esse lado? Porque teve o lado da música, que eu acredito que sempre esteve com você, Sim, né? Desde cedo, né? Sim. Falou. Mas, e pra esse outro lado, como é que você sabe, tipo, que é esse chamado deixa eu fazer só um adendo, Felipe. Quando eu me converti dentro do mundo dos meus amigos empreendedores, a gente tem grupos, enfim, etc. Os caras começaram a tirar onda. Pastor, vai largar o negócio, agora só fala, você é incorporador, mas eu entro no seu Instagram, só tem vídeo, né, falando de Deus e trabalho. E aí uma pergunta que eu vou deixar pra você, né, e pra você que tá escutando. Dá pra você ser empresário e não ser pastor, mas né? Você tem que ser depois de descobrir então, desculpa, que queria amor. ser pastor. Sim, aí depois certo. vai ser essa. Eu vou responder tudo junto e vai fazer sentido. Vocês são incríveis, tá maravilhoso. Já vai, né, amor? A primeira resposta é: a gente nunca sabe quando vai ser pastor, na verdade. A gente tá para ser ungido agora, pastores. A gente acabou de terminar também mais um curso de teologia. Eu já tenho um curso da Hillsong e agora a gente terminou o da nossa igreja local, que é da Lagoinha. E vou falar para vocês que, assim, em todo esse tempo e até hoje a gente nunca falou, Deus, eu quero ser pastor, mas na verdade o escolhido não tem escolha. Na verdade o chamado é maior do que a nossa própria vida, então a gente tem apenas obedecido. Deus, essa estação é para ser pastor, é para cuidar e ajudar numa igreja local, a gente tá junto, mas ao mesmo tempo Deus vai confirmando, né? Vai trazendo essa paz, porque se eu for falar pra você na época do movimento, a gente só pensa em ser evangelista, que é o que queima no meu coração. Eu sou igual o Cabeto, eu quero tá na praça, eu quero tá aqui na praia. Eu tive um movimento também que chamava No Parque, irmão. A gente invadiu os parques de São Paulo levando Jesus. A gente reunia 600 jovens só no megafone, sem nenhuma estrutura. Violão, voz, começava a reunir, a gente distribuía água pra galera e falava de Jesus.
Que massa. A gente fez na praia uma vez, começava cantando músicas normais, seculares, que a gente chama, e de repente, bum, Jesus, e começava a evangelizar, que é o que eu amo. Mas servir na igreja local tem nos amadurecido, eu e minha esposa que tá aqui, nos levado para esse lugar mesmo, de servir mesmo e entender, né, que a gente também precisa aprender com os pastores, com a galera que já vem, né, nessa caminhada, e tem sido incrível. A gente tem um culto de domingo que é 8h30 da noite, que é um culto mais jovem, ele é mais tarde, porque graças a Deus nossa igreja tá pequena, né, a gente tá com 4 cultos no domingo, das 8h30 a gente que cuida, e tem sido incrível servir a igreja local com um culto que tem a ver com a nossa cara também, né, um casal mais jovem, uma linguagem mais jovem, mas falar que quando que você soube que você estava pronto para ser pastor, a gente nunca Só tá foi, pronto, né? e nunca sabe, e só foi. E como conciliar as redes sociais, né, com empresarial e também ministério. Cara, é uma mistura, porque a gente tá misturado, né? A gente não separa as coisas. A gente é um crente empresário, e não um empresário crente, né? A gente primeiro é filho de Deus e depois o filho de Deus empresário. Então a galera que vai lá no meu Instagram, vê coisa de ótica, vê coisa de clínica e um monte de palavra de Deus no meio, termina a promoção falando Deus abençoe. Ainda bem que eu não tô só nisso, tá vendo? Você entrar aí no meu Instagram, ver essas coisas, tem tudo a ver, porque a gente é filho de Deus, a gente não consegue de fato desassociar, né? A nossa imagem. E irmão, a nossa boca pai. tá tão cheia de Deus que a gente não consegue ficar sem falar. Verdade. Tá falando de negócio, do nada cai no assunto de Deus, né? E eu venho conversando com os meninos já faz um tempo que eu tô tentando gravar conteúdo empreendedor, mas só vem palavra de Deus. Só vem palavra de Deus. Então a gente vai dando, vamos entregando e Deus vai abençoando, né? E ele vai confirmando e vai dando direcionamento. E sinto né? de te dizer isso, que o seu chamado, irmão, Deus vai te colocar em certas mesas onde você vai achar que tá indo para fechar grandes negócios. Quando você vai ver, você vai estar sendo o pastor daquela galera. Queria liberar essa palavra sobre a sua vida, porque pastor não quer dizer que tem que estar no altar ou numa igreja local. Às vezes você vai ser o pastor dos empresários que Deus tem te conectado. Pessoas que talvez o Cabeto não vai chegar, nem eu, mas tem sido as vezes que Deus tem te colocado. Eu vou falar então. Mas assim, que eu tenho visto muito isso acontecendo na vida de nossa Aí, vida, sabe? Então Deus confirmando. Tipo, ele chega em casa, ele tava tendo amor, tu não vai acreditar, eu tava fechando um negócio. Aí o cara foi falar da vida dele. Aí, ó. Pra mim, não sei o que, ele tava precisando de uma palavra. Eu falei. Aí. Eu liberei. Tipo, E vai pra cima, eu liberei a irmão. palavra. E assim, isso tem acontecido muito realmente, assim. Mas aí os amigos do Marcelinho que acham também que. A gente até conversou isso em algum podcast que teve. Que as pessoas acham que pra você glorificar Deus no seu trabalho, você precisa ser pastor. E tipo, tá falando de Deus, aí tem que ser o pastor. Não, você é empresário, consultor, advogado. No que ele for fazer, ele vai falar de Deus, ele vai glorificar Deus. Porque é isso. Ele, antes de tudo, ele é cristão. Exatamente. Então, o chamado, ele é pra todos nós. E aí, quando a gente tá cheio do Espírito Santo, as pessoas desabafam coisas conosco sem a gente entender o porquê, e nem elas estão entendendo, mas elas estão vendo algo em nós, né, que traz paz. Por exemplo, acontece toda hora na nossa clínica, as pessoas vão pra fazer, minha esposa é doutora, vai fazer alguma coisa de botox, enfim, de repente elas estão falando, olha, mas meu casamento não tá legal. Durante ali o que ela tá fazendo. E aí ela vai ministrando e ao mesmo tempo tá trabalhando, mas ministrando na vida delas. Amém. Então, por quê, irmão? Isso vai acontecer mais na vida de vocês, as pessoas vão desabafar porque vem paz em vocês. Acham em vocês resposta. Deixa as pessoas brincarem, deixa chamar de pastor, isso é coisa mais normal. Eu sei que vocês não ligam. Mas é porque já estão vendo em nós algo que eles precisam. Verdade. Entendeu? Então, quando acontecer isso com você que está nos assistindo em casa, seja cheio do Espírito Santo e pode ter certeza que Deus vai colocar as palavras certas na sua boca. E essa tem que ser a nossa oração. Deus, que a minha boca esteja sempre cheia de bons conselhos. Essa tem que ser a nossa oração, irmão. Né? Porque daí você vai fechar um negócio e no final ainda você vai abençoar todo mundo na mesa e vai falar, meu irmão, cola comigo lá na igreja, no movimento, você vai ver o que Deus está fazendo. Verdade. E aí, bum, vai prosperar ainda mais. Esse é o grande projeto, assim, né, amor? Esse é o que a gente vem levando. A gente aproveitar, de fato, as oportunidades que a gente tem, qualquer que seja, nem só de business, de negócio, mas onde a gente for, a gente tentar transformar, tentar trazer uma palavra de fato edificadora. Glória a Deus, é isso. As pessoas estão precisando muito, que a gente não se cale, né? E a gente use tudo que a gente puder. As nossas redes sociais,
o que tiver ao nosso alcance, né? Pra gente realmente falar, as pessoas estão precisando, né, irmão? A gente sabe disso. Então, às vezes, você que talvez está nos assistindo e acha que você precisa ser um teólogo, ou ser um pastor, ou que precisa entender muito de Bíblia para falar do amor de Deus, não, fale aquilo que você está vivendo, conte o seu testemunho, porque vai impactar muitas vidas. Você falou aí no início que estava servindo e que Deus ia ajudando, né? Eu acredito que Deus, a única coisa que ele quer é um coração disposto. É isso, E Deus, certeza, ele não escolhe os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos, né? Eu sou a prova viva disso. Eu tava falando hoje para 15 mil pessoas, como o Cabeto botou. Eu tô suando aqui, que a gente tava conversando. Adrenalina 1000. Quando você assim mesmo. Senta aqui, você descarrega, né? Escolhido não escolhe, irmão. Você foi escolhido. E eu falar meu testemunho, trazer uma palavra da Bíblia, é Deus que vem realmente direcionando. Não tem outra explicação. E até Marcelinho começar a postar nas redes sociais. Tipo assim, eu pensava, amor, mas tu tem que se aprofundar mais, ler mais da Bíblia pra poder tal. E ele só foi postando. E Deus foi abençoando. Foi. E ele vai conectando as palavras, ele vai conectando os assuntos, ele vai trazendo as pessoas conectadas, ele conecta o louvor. Se você for muito profundo, tem gente que não vai entender. É do seu jeito mesmo. Deus usa cada um de nós da nossa forma, do nosso jeito. Não adianta eu querer ser o Cabeto. O Cabeto é único. Eu até falo pra ele, Cabeto, você é único, hein? Mas aí eu tenho o meu jeito, o pastor Júnior, que participou também do podcast, tem o jeito dele. Cada um, Deus dá as ferramentas necessárias para que as pessoas ao nosso redor sejam alcançadas. Então não tenha medo, fale de Jesus. Pois é, e quase que eu ia ser a pessoa que ia botar medo em tu, amor. Mas tudo bem, deu certo. No final, agora estamos aqui com o FormaCast. Olha aí, a FormaCast bombando, abençoando. Eu sempre digo a Rebeca, olha, o medo e a fé, ele nunca pode ocupar o mesmo espaço. O medo não é de Deus. Não é de Deus, então... É isso, a gente tem que estar disposto, com o coração disposto, a gente sabe que esses investimentos valem a pena, que Deus faz, né? Deus a gente tava falando com o Jonas, né, antes da gente gravar, ele falando da briga dele entre a música secular, né, e a música gospel, enfim. Sim. E ele queria fazer acontecer com o braço dele. Sim. E aí ele ia orar para poder ir pra música. Quando ele abraçou o gospel, obviamente com o tempo... Como Deus soprou, né? Porque é de Deus. É de Deus. Com Deus ele é seu sócio. É isso. Deus ele faz prosperar porque ele tá cuidando das coisas dele mesmo. Você é mero mordomo. Sim. Então Deus vai fazer acontecer. Exatamente. É diferente você tá fazendo seus negócios pela força do seu braço e você ir orar pedindo a Deus que lhe ajude. Exato. Ele vai, pode até ajudar se for da vontade dele, se vai dentro do propósito. Mas quando você tá vivendo o propósito de Deus, por exemplo, no empreendedorismo, ele vai fazer acontecer. Como o Felipe disse, ele vai cuidar dos seus clientes, ele vai abençoar os seus colaboradores, né? Ele vai abençoar as suas coisas, né? Esse episódio tem o apoio da Forma Mais Incorporadora, que está construindo o empreendimento The Garden. Quando a gente fala aqui sobre ser cristãos, familiares e empreendedores melhores, isso passa também por onde a gente coloca o nosso dinheiro. O The Garden é um projeto imobiliário na região mais movimentada por turistas aqui na Paraíba, com arquitetura realmente que se destaca e estúdios de 20 a 40 metros quadrados. É o tipo de lugar em que você consegue unir descanso, experiência e boa gestão do patrimônio. A prova disso é que a própria co-host do podcast decidiu investir no The Garden. Ela viu uma oportunidade real de proteger e multiplicar o patrimônio da família em um projeto sério, alinhado com os valores cristãos e com a visão de longo prazo que a gente tanto fala aqui. Não é só mais um investimento, é uma forma de participar de algo que também abençoa outras pessoas. Agora, se isso conversa com o que você crê e com o futuro que você quer construir, aponta agora a câmera do seu celular para o QR Code na tela e conheça melhor o The Garden. Dá esse passo de consciência, propósito e planejamento. E Deus quer que você prospere também para que você possa abençoar as outras pessoas, né? Então, quando você orar, pedindo para Deus para você ser uma pessoa próspera, fale também o porquê. Deus, quero ser próspero para poder abençoar o próximo. Não só pensando em mim, né? Não aquela coisa de só para mim. Não, para que você possa abençoar, né, um ministério, abençoar pessoas, enfim, missionários, igreja, o que for, né? Que você possa ajudar projetos da sua evangelísticos, né? Como no estudo, como na praça, enfim. como Exato. aqui o Atos, né? Então, maravilhoso. Esse lado é muito importante. E para completar, para finalizar. Estamos chegando já. Há quanto tempo aí, produção de podcast? Gente, são assim,
quase 11 horas da noite, o bichinho ali da produção. Acorda, João, acorda, Gi. Já. E a gente tem que liberar. Felipe vai tocar. Volto ainda, pra cantar né? mais uma, que a gente vai gravar um clipe ainda. Mas, nossa, eu acho que o que marcou todos esses podcasts que a gente fez aqui no backstage foi porque, assim, a gente ficou todos com essa sensação de, porque queria normalmente fazer dura mais. uma hora e Muito 15 nosso rápido. podcast. Piscamos, já foi 20 e poucos minutos. Assim, Foi. muito com calma. A gente E dá volta pra tempo fazer no mais. lugar certo. Pois também. é. Amém. Lá é melhor. Aí a gente Lá- chama a lá vai dar esposa, vai ser certo. legal Pois falar de eu casamento, acho, né? vai ser Que muito tem esse. legal. Família. Falar mais de Perfeito. família, casamento. Mas vai ser aí eu incrível. vou à última pergunta. Vai. Eita. Acontece. Vai lá, amor. A última pergunta é: pra quem tem vontade de servir mais na igreja, mas tem medo de, tipo, deixar de focar no trabalho, deixar de fazer uma coisa ali que precisa, que é lucrativa, o que é que você diria pra essa pessoa? Boa pergunta. Tempo, né? Como eu disse anteriormente, assim, né? Nunca vai faltar na sua casa quando você está servindo ao Senhor. Isso eu posso te garantir, porque nunca nos faltou nada. Meus pais sempre serviram, minha avó servia, nunca nos faltou nada, né? Mas eu entendo essa pergunta e essa dúvida, né? De, como que eu vou servir no domingo e eu vou ficar cansado na segunda? Mas o que eu sugiro, né? Nós temos muitos voluntários na nossa igreja. Mas o que é legal? Às vezes o voluntário ele fala assim, olha, eu não posso servir no domingo porque eu trabalho muito cedo na segunda, mas eu posso servir na quarta. Ou, olha, eu não posso servir todo domingo, mas eu posso servir um domingo por mês. E aí, assim, fica de uma forma leve, porque Deus não é, você tem que servir, você tem que ser igual o Cabeto, igual o Felipe, são chamados específicos e diferentes para cada um de nós. Não sei se está fazendo sentido. Sim. Mas o Cabeto, ele é quase integral, ou é integral, né? Mas são chamados diferentes. Então, nunca deixe de servir, até porque, irmão, quando você serve, você vai se conectar com pessoas que também amam a Jesus, você vai fazer amizade na igreja, ou no movimento, ou na célula, que vão te edificar, pessoas que fazem sentido para você estar perto, e nunca vai te faltar nada, isso você pode ter certeza. Mas entenda, as pessoas dizem que me fugiu o tempo, mas eu acho que 15 minutos do nosso dia é apenas 1%. Se você não está dedicando 15 minutos do seu dia para o Senhor, você não está dedicando 1% do seu dia para Deus. Tem que rever, né? Então tem que rever, porque no domingo vamos supor que seria 2 horas, uma média dos cultos. Então você está entregando 2 horas de uma semana que tem infinitas horas. Qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Então que você faça isso como também uma oferta de gratidão, né? Porque se estamos vivos, estamos respirando, estamos com saúde para servir, por que não entregar isso ao Senhor como forma de adoração e gratidão? Amém. Né? Deus, se você tem me dado tantas coisas, eu vou ofertar na minha igreja um domingo por mês. E aí eu posso te garantir, depois você vai contar o testemunho para nós. Você vai começar com um domingo, daqui a pouco você vai estar querendo servir nos 4. Vai para cima. Eu respondi, eu não sei. Nossa, Respondeu. com certeza. Respondeu. E pra gente finalizar, quem foi o maior líder? Jesus Cristo. Exato. E ele veio pra terra pra fazer o quê? Pra servir. Então, bons líderes, eles servem ao próximo. Então, é isso que o Felipe acabou de falar. Vai se vindo, doa teu tempo em forma de gratidão, e você vai ver que Deus, né, ele vai lhe chamando, ele vai lhe incomodando, ele vai trazendo, você vai começando a se vir, você vai se conectando, e daqui a pouco você vai achar seu propósito, né, de Deus aqui na sua vida. Maravilhoso. Seu serviço, Você né? vai se conectar, vai conhecer pessoas que fazem sentido, às vezes você é da intercessão, às vezes você ajuda nas crianças. Eu acho fantástico a galera que ajuda no estacionamento, o cara fica fora do culto. Eu falo que esses são os que têm o coração mais ainda no Senhor. Às vezes nunca recebem um obrigado, mas estão às vezes na chuva, no sol, no calor. Mas para finalizar esse assunto, eu quero dizer que maior é o que serve. Como assim maior é o que serve? Que serve para alguma coisa. Vai servir, meu irmão, vai ajudar os outros, serve na sua empresa, dá aquele passo a mais do que o seu patrão tá te pedindo, na sua igreja faz o a mais do que o seu pastor tá esperando de você, faz a mais do que o seu patrão tá esperando de você, que a sua esposa tá esperando de você, que os seus filhos estão esperando de você, porque maior é o que serve. Serve para quê? Para alguma coisa, né? Para de ficar, não, eu vou só descansar, porque segunda, meu irmão, Deus, ele renova as nossas forças de um jeito que é maravilhoso. A gente chega na segunda, a gente tá vivo, tá empolgado com a festa no céu que teve no domingo, com as conversões, e Deus faz. É isso aí. É a famosa milha extra, né? Você isso, fazer milha sempre extra, foi, isso, muito bom. Você foi pedido, né? Exato. Maravilhoso. Olha aí, turma, que aprendizado. Eu fui altamente edificado, transformado. Eu espero que vocês também. Glória então a se Deus. inscreve aí, né? Curte, Deixa compartilha, deixa um like. Infelizmente estamos chegando ao fim desse Atos verão.
Que legal, Foi maravilhoso, que estrutura, foi uma maravilhoso. presença assim. de Deus absurda, Fantástico. né? E obrigada às pessoas que estão assistindo, que estão assistindo todos esses podcasts, né? Porque esse é pra finalizar. 4 podcasts ainda que vai ao ar todas as quintas-feiras, né? 5, o João tá dizendo aqui, ó. 5 podcasts só tem abençoados, que nem esse, transformadores, edificadores. Maravilhoso. Vale a pena Inclusive, assistir. eu tenho uma sugestão pra fazer, que é da gente, tipo, postar na terça e na quinta, porque aí vocês vão ter 2 podcasts por semana, já que a Olha gente aí. tem bastante. Mas é isso, vamos chegar ao fim. Eu queria agradecer Muito demais obrigada, a sua Felipe. presença. Gente, sua eu que quero esposa. agradecer de Que coração. Deus honre demais vocês. Amém. Muito bonito ver a história de vida sua. Não conheci um pouquinho ainda da sua esposa, mas depois a gente quer conhecer a história dela. Com E fazer um certeza. podcast de casais. Isso. Não, Aí. E que Deus continue Fechado. honrando, Amém, meu irmão. Obrigado. né? Dando toda a honra e toda a glória pra vocês também, né, amor? Prosperando Amém. aí o caminho de Quero vocês. agradecer, finalizar agradecendo vocês, toda a equipe, agradecer você que está nos assistindo, volte nos outros podcasts, porque você vai ser abençoado, né? Volte nos outros capítulos, né? Você vai ser abençoado também. Nos siga se fizer sentido, lá também tem quase toda semana um vídeo ministrando na sua vida, @Felipe Lancaster. Coloca aí, E Joãozinho. que Deus abençoe vocês. Obrigado de coração, esperando vocês em São Paulo pra gente estar juntos, tá bom? Simbora. Deus Obrigadão. abençoe, obrigado, Deus Deus abençoe. abençoe. Fique com Tchau, Deus. tchau. Tchau.